Vamos para a palavra do Senhor? A presença de Deus é a chave. É o tema desta mensagem. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Deixei os versículos lá na projeção hoje. Nós vamos poder acompanhar bem direitinho aí no telão também, ok? 17, capítulo 17, versículo 1. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça. Obrigado, Senhor, pelo teu poder, pela unção, pela tua glória sobre as nossas vidas. Que os céus sejam abertos, que o Senhor fale ao coração do teu povo. Que o Senhor leve cada um dos teus filhos a ouvirem a tua palavra e seja um rema no coração deles para prosperarem e verem a tua glória, Pai. Nós abençoamos em nome de Jesus e pedimos, Senhor Deus, que todo valente seja manietado, toda força contrária do inimigo seja agora quebrada e a glória do Senhor se manifeste esta manhã em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Sendo pois Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. Anda em minha presença e sê perfeito. E no 2 diz assim: porei a minha aliança entre mim e ti, te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis a minha aliança contigo, serás o pai de muitas nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai de muitas nações te tenho posto. E o versículo 6: e te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Interessante, Deus tem um encontro com Abraão. Deus para e tem um momento para falar com Abraão e diz para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Isso teria muito sentido se essa frase acontecesse logo no início da chamada, né? Mas nós sabemos que, e vemos pelas Sagradas Escrituras, que essa chamada já tinha acontecido em Gênesis capítulo 12, quando Deus visitou Abraão na casa do seu pai e disse para que ele saísse da sua terra, da sua parentela, e fosse no caminho que Deus iria guiá-lo. E assim o fez, e foi, e seguiu adiante, e muitas coisas aconteceram, muitas jornadas nessa caminhada, seguindo a trajetória, montando as suas tendas, desmontando as suas tendas, caminhando com Deus, seguindo por cidade, entrando dentro de povos e indo e seguindo aquilo que Deus tinha instruído para Abraão. Deus já tinha dado até o momento, animou Abraão, quando Abraão começou a escorregar, achando que esse filho não poderia nascer, porque a sua esposa era estéril, e a idade já estava avançada. Tudo isso aconteceu, e depois de tudo isso, Deus para novamente aqui no capítulo 17, para dizer para Abraão: Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Sabe o que Deus está querendo dizer para nós? Eu tenho todo o poder, nada foge das minhas instruções, nada foge do meu controle. Nada, tudo que Deus preparou, tudo que Deus escreveu, tudo que Deus tem prometido na sua vida vai acontecer. Ninguém pode mudar o que Ele decidiu. Porém Ele diz assim: anda em minha presença e seja perfeito. Porque Abraão estava na sua trajetória, Abraão até estava obedecendo a Deus. Abraão disse sim, eis-me aqui, Senhor. E estava seguindo aquilo que Deus estava dizendo. Abraão conhecia Deus, mas isso não quer dizer
conhecer, até obedecer, não quer dizer que está caminhando na presença. E a presença é a chave. A presença de Deus em nossas vidas é a chave. Porque Abraão estava caminhando, estava seguindo adiante, estava obedecendo a palavra, mas Deus teve que adverti-lo, dizendo: anda em minha presença. Diga a pessoa perto de você, fala para ela assim, ó: você está andando na presença de Deus? Porque muitas vezes nós achamos que, não, claro, eu conheço a Deus, sim, eu e papai, né, sei tudo. Mas não é o saber, o conhecer, é o viver. É o viver. Porque para Deus advertir Abraão naquela trajetória, e naquele dia que Deus advertiu Abraão, uma chave foi virada. Porque naquele dia Deus mudou o nome de Abrão para Abraão. Deus mudou a identidade de Abraão. A presença de Deus em nós muda a nossa identidade. Na verdade, muda a identidade que nós imaginamos ter. Ou cura, de fato, a nossa identidade, a verdadeira identidade de filhos. Porque nós somos filhos de Deus. E muitas vezes as pessoas têm traumas, e estão com a sua identidade maculada e não conseguem ver e viver aquilo que realmente está preparado. E andar na presença traz uma frutificação. Então quando nós andamos na presença, todas as coisas são mudadas. A nossa vida é mudada. Nós caminhamos, e não foi diferente com Abraão. Você vê na trajetória que ele estava agora já com seus ombros pesados. Tinha um jugo sobre o seu pescoço. E não é diferente do nosso dia a dia, com as responsabilidades da vida, da nossa história, a responsabilidade da família, a responsabilidade com os filhos, a responsabilidade no casamento, a nossa responsabilidade na provisão da nossa casa. E muitas vezes isso vai deixando os nossos ombros carregados, pesados, e um jugo é colocado sobre o nosso pescoço. Às vezes amanhecemos, passamos o dia com aquele jugo e tentando viver e mudar aquela história. E o profeta Isaías vem no capítulo 10, versículo 27, Isaías 10, 27, e ele diz assim: acontecerá que naquele dia, que a sua carga será tirada do seu ombro. É isso, tirado do ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O que é isso? Por causa da presença. Quando a presença de Deus vem, Ele tira o peso dos nossos ombros. Quando a presença de Deus vem, Ele tira o jugo. O jugo é aquilo que fica no pescoço sabe aqueles bois que puxam a carroça ou puxam o arado para arar a terra? E aí tem aquela madeira que fica de um lado para o outro no pescoço do bichinho, assim. Isso, aquilo chama-se jugo. E muitas vezes tem um jugo daquilo em nossas vidas, e é esse jugo, sabe o que faz? Vai dirigindo a nossa história, vai dirigindo, e a gente é levado por aquilo, pela nossa necessidade. Agora eu preciso disso, agora eu preciso daquilo, agora não sei o que, agora isso, agora aquilo. E Deus, quando vem com a sua presença, Ele tira o peso dos nossos ombros, Ele tira o jugo do nosso pescoço, porque a presença dEle fará algo sobrenatural nas nossas vidas. A presença de Deus é a chave que nos levará à vitória na vida profissional. Vocês sabiam que 80% das pessoas que não têm sucesso na vida profissional não é pela falta da capacidade técnica, mas é pela falta de relacionamento, pela falta do controle emocional. Não é por falta de capacidade técnica. 80% das pessoas é por falta de controle emocional, de relacionamento, das emoções. E por que isso? Porque parece que é um jugo, mas a presença de Deus, ela vai nos levar a outra trajetória. Quando você estiver no seu negócio, estiver na sua empresa,
com a presença de Deus, tudo será diferente, as pessoas vão te ver diferente, a glória de Deus se manifestará na sua vida de forma diferente, Deus estará conduzindo todas as coisas, quando nós andarmos na presença. Por isso que a presença de Deus é a chave, nós precisamos viver isso. Com a presença de Deus, nosso emocional vai estar controlado, na nossa casa, no relacionamento conjugal, no relacionamento com os nossos filhos, o nosso emocional haverá equilíbrio, pela presença de Deus em nossas vidas. Então não é só conhecer, não basta só conhecer, não basta vivermos essa trajetória rotineira, nós precisamos caminhar na presença de Deus. Anda em minha presença, foi o que Deus disse para Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença. E quando nós andamos na presença, a nossa vida é mudada, a nossa vida espiritual é transformada. Nós já não vivemos mais pelo que vemos, mas vivemos agora pelo que cremos. Não andar na presença é como andar na escuridão. É como andar na escuridão, e na escuridão a gente não tem noção do que está à frente. Nós não vemos, não enxergamos. A escuridão nos cega e não sabemos para onde ir. Jesus disse isso em João 11, o versículo 9 e 10. Jesus disse assim: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. E a luz deste mundo, e Jesus, lembrando, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Então aquele que anda de dia não tem 12 horas no dia. Então se você andar de dia, não haverá tropeço, não irá tropeçar, porque vê a luz, é a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz, não há a presença. Então a probabilidade, a circunstância, Jesus estava dizendo: se você não andar na presença, se você não andar com Ele, haverá muito tropeço. Mas se nós andarmos com Ele, estaremos andando na luz, e nós não iremos tropeçar, muito pelo contrário, nós viveremos de glória em glória, de vitória em vitória. Quem recebe, pode aplaudir o Senhor Jesus. Porque a falta de luz em nosso caminho pode causar alguns acidentes, e nós temos que nos livrar desses acidentes. A palavra de Deus nos leva à sua presença. A palavra de Deus nos leva à presença dEle, e traz luz sobre a nossa trajetória, sobre o nosso caminho. Salmo 119, versículo 105 diz a respeito disso: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você imagina, você levanta o pé, clareia o caminho, levanta o outro pé, clareia o caminho. E quando há lâmpada nos nossos pés, então nós enxergamos os buracos, que podem nos levar ao tropeço, ou enxergamos as pedras no caminho, que pode fazer com que a gente tropece. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então a palavra de Deus, ela nos levará à presença dEle, por isso nós precisamos mergulhar nela, mais e mais, buscando nela a presença. Em Gênesis capítulo 26, há um momento em que Isaac está indo em direção ao Egito, por causa da fome. Tinha uma fome, começou a assolar a terra. Não era a primeira fome, era a segunda. A primeira fome aconteceu na época do seu pai Abraão. E quando aconteceu a primeira fome, Abraão, para cuidar da sua família, de toda a sua casa, os empregados, todo mundo trabalhava, eles pegaram as suas tendas e partiram para a direção do Egito, e habitaram perto do Egito. Por quê? Porque o Egito tem os rios, habitaram perto do Nilo. Então com água pode se plantar, pode se cultivar, pode ter o alimento, pode haver sobrevivência. E assim foi na época de Abraão. E depois disso passou a parte da seca, eles voltaram e começaram a cultivar tudo de novo. Quando veio a fase de Isaac lembrou da trajetória do seu pai Abraão, e aí ele pegou suas coisas, porque a fome começou a aparecer, a seca começou a aparecer. Ele pegou as
suas coisas e partiu em direção ao Egito. Antes de chegar no Egito, ele parou na cidade de Gerar, na cidade do rei Abimeleque. Os filisteus já não eram povo de bom relacionamento. E quando parou lá, para repousar ali alguns dias na direção do Egito, Deus apareceu para Isaac e disse assim, apareceu o Senhor, no versículo 2, apareceu o Senhor e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nessa terra, e serei contigo e te abençoarei. Amém? E quando Deus fala, está falado. Amém ou amém? E no dia que Deus fala, a gente enche o peito e fala, oh, yes, Deus falou comigo. 7 dias depois, não tem som nenhum. 1 mês depois, não tem som nenhum. 60 dias depois, o que você vê é só seca. A terra está seca, não tem chuva. 90 dias depois, o povo está murmurando, sofrendo. Os filisteus estão passando fome. E você só tem uma palavra. Queridos, se Isaac, no meio daquele caos, tivesse arrumado as suas tendas e ter descido para o Egito, Deus não iria com ele. Porque Deus disse, habite, seja peregrino nessa terra, porque eu serei contigo. Eu creio que se Isaac tivesse saído e tivesse seguido a sua trajetória, Deus não iria com ele. Mas por obedecer e ficar e guardar aquela palavra de destino, Deus mudou a história de Isaac. Porque ele agora não estava olhando, não estava vivendo o que estava vendo, mas estava vivendo no que cria. Ele estava vivendo na presença. O ao redor tinha um caos, mas junto dele tinha a presença, porque Deus falou, eu serei contigo, eu estarei contigo. E esteve com Isaac, e Isaac permaneceu naquela terra, obedecendo e permaneceu na presença do Senhor. E aí Gênesis 26, versículo 12 e 13 diz que semeou Isaac naquela terra, porque Deus diz, fique aqui, pegaram as últimas sementes, aquilo que tinha e semearam, e semeando na terra, no mesmo ano que ele semeou, ele colheu 100 por 1, querido, esse tipo de coisa é extraordinário. Porque se ele colhesse o dobro, quando ele planta o dobro é mais 1. Mas ele plantou 1 e colheu 100. Então a cada semente que foi lançada na terra, ela não produziu mais 1, ela produziu mais 100. Ela produziu de uma forma extraordinária, além do que pediu e além do que ele pôde imaginar. Quando nós obedecemos e andamos na presença, a bênção sobre a nossa vida, ela é de forma extraordinária, além do que pedimos ou pensamos. Mas precisamos estar na presença. Os nossos olhos precisam estar abertos para a revelação. Os nossos olhos precisam, o nosso coração precisa estar aberto para viver isso, porque nós buscamos muito o poder de Deus, nós queremos um milagre, precisamos disso, precisamos daquilo, e queremos ver os milagres acontecerem, e buscamos o milagre, buscamos o milagre, buscamos o milagre. O milagre é uma manifestação momentânea, ela acontece e passa.
O milagre é o poder, mas o Espírito Santo não é poder, é presença. O poder é um sinal do Espírito de Deus, mas o que o define é presença. Estarei contigo todos os dias, até a consumação do século. Jesus quer estar presente, e não só fazendo milagres, mas quando Ele está presente, os milagres acontecem. Faz sentido? Poder. Ele estava caminhando pelas ruas de Cafarnaum, a multidão o apertava. Uma mulher que sofria 12 anos, saiu nas 12 horas do dia, porque podia enxergar onde estava andando, em direção a Jesus. E quando tocou na sua orla, o que saiu de Jesus? Poder. E aquilo foi momentâneo, e aquela mulher foi curada. Ela glorificou. Jesus diz: a sua fé te salvou. E logo depois Jesus continuou a sua trajetória, indo para a casa de Jairo, da sinagoga, ressuscitar a sua filha. E a mulher não foi. O poder se manifestou porque ele estava presente, mas depois a presença continuou. Quando Jesus estava chegando, passando por Jericó, e aí o cego que estava no caminho começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, porque ele sabia que a presença daquele que podia mudar as suas circunstâncias estava ali. E aí ele parou, disse para os discípulos: vá buscá-lo. E os discípulos foram lá: ei, levanta-te, tem de bom ânimo. Ele quer falar contigo, ele quer falar com você. E o levou na presença de Jesus. Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Ele falou: eu quero ver. Então veja. E os seus olhos se abriram, o poder se manifestou. Mas logo depois, Jesus continuou a tua trajetória, e foi escrito: e Bartimeu seguia Jesus pelo caminho, porque ele decidiu: não quero só o poder, mas eu quero a presença dele em minha vida. Nós precisamos da presença de Deus em tudo que nós fizermos, na nossa casa, na família, no dia a dia, na trajetória. Glorifica, você precisa buscar essa presença. Queridos, eu vou ler um texto aqui, é um pouquinho grande com vocês, que está em João capítulo 6. Houve uma discussão, houve um momento ali, é importante a gente ler isso. Vai ser do versículo 30 ao 69. Acompanhe comigo. João 6, do 30 em diante. E disseram assim, e disseram-lhe, pois: que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti, que operas tu? O que eles queriam? Um sinal, e o sinal é o poder. Quantas vezes, Senhor, me dá um sinal. Senhor, se o Senhor fizer esse milagre na minha vida, meu Deus, eu vou mudar a minha história. Senhor, se o Senhor fizer esse milagre, eu vou te servir a vida toda. Senhor, eu preciso de um sinal. Até jejua: Senhor, me dá um sinal. E os religiosos estavam pedindo um sinal. Que sinal fazes tu? Para que a gente possa crer. Você sabe para quem é os sinais?
para os incrédulos. Nós não precisamos de sinais para crer. Entenda isso. E aí ele disse assim: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Aí vem Jesus. Aí o discurso apertou. Depois dessa, Jesus arrochou o discurso. Disse-lhe Jesus: na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas o meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, está indo sempre desse pão. Jesus disse-lhe: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Eu estou presente, e vocês não crêem. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que a mim de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum dos que aqueles que me deu eu perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que fizeram? Murmuraram, pois dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: não é este Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como pois ele desce do céu? Diz ele: desci do céu. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhe: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Ninguém pode vir a Jesus se o Pai que enviou Jesus o trouxer. Sabe o que significa isso? Que o Pai te ama, e Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe até Jesus. Porque ninguém pode vir. Olha o que Jesus disse: ninguém pode vir a mim, 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai enviou e aprendeu, vem a mim. Não que alguém visse o Pai, a não ser aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? Que aberração, né? E Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Comer a carne e beber o sangue fala de ter a sua presença. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Com esse contexto eu não entendo. Quem é em Cristo não ceia. Não entendo essa lógica. Sinto muito. Eu respeito, mas não compreendo. Porque a palavra é clara: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. Logo, quem não come e quem não bebe
Enfim, você sabe a resposta. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Fala de presença. Permanece em mim. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. E Deus diz para Abraão: Abraão, anda em minha presença. E quando nós andamos na presença, permanecemos nele, ele permanece em nós. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse é o pão que desce do céu, não como de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram: duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Esse discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhe: isso escandalizai-vos? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Que seria, pois, se visse subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Mas há algum de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio que eram os que não criam, quem eram os que não criam, e quem eram os que haviam de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: querei vós também retirar-vos? Querei vós também ir embora? Querem também seguir o caminho? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, logo Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aleluia. O Espírito, a presença do Espírito Santo produz o poder, e o poder revela o que Deus pode fazer, mas a presença revela o que Ele é. A presença revela o coração dEle. O poder revela o que Ele pode fazer, mas a presença revela o coração de Deus. Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Afirmação para dizer para ele: eu posso fazer tudo. O poder só vai revelar o que eu posso fazer, e eu posso tudo. Mas se andar na minha presença, conhecerá o meu coração. Você vai entender o meu coração. E é o que Deus quer, que a gente entenda o seu coração, a revelação do seu coração. Ei! Quantas vezes nós paramos e dissemos: Senhor, revela para mim o que o Senhor está pensando a respeito de mim. O que o Senhor quer de mim? Eu estava no mundo em trevas, perdido no pecado, na loucura do pecado, na concupiscência da carne, satisfazendo a minha carne, vivendo perdido. De repente a luz brilhou, eu lhe recebi, Deus me trouxe até você, minha vida mudou. O que o Senhor tem? Qual é o desejo do seu coração para a minha vida? Precisamos fazer essa pergunta para o Senhor Jesus. Porque nas trevas estávamos, viemos para a sua luz, e quando na sua luz: Senhor, me dá um sinal, Senhor, me dá isso, Senhor, eu quero um milagre, Senhor, eu quero isso. E nós queremos o poder,
Nós precisamos andar na presença. Nós precisamos saber qual é a vontade do coração do Pai para nós. Porque se nós chegamos até Jesus foi porque o Pai nos trouxe. E se Ele nos trouxe, tem um propósito. Vira a pessoa perto de você e fala: Deus te trouxe aqui. É porque tem um propósito. E você precisa saber o propósito do coração de Deus para a sua vida. Posso ouvir um amém? Aleluia. Um aplauso é bom. Ao nome do Senhor. Mas lembre-se que a presença de Deus não é uma propriedade que nós tomamos e se torna nossa. É minha. Agora é minha. Consegui uma vez, é minha para sempre. Não se engane. A presença, ela pode se perder por causa do descuido, por causa da negligência, pelo distanciamento, por muitas coisas pode acontecer. Em Êxodo capítulo 33, versículo 3, o povo estava no deserto e viveu muitos sinais. Muitos sinais. Eles viram as pragas no Egito, eles viram a coluna de fogo, eles viram o mar se abrir, eles viram muitos sinais que nós nunca vimos. E aí, chegando no deserto, depois que todos os sinais aconteceram, eles começaram a errar, a pecar. E Deus disse para Moisés, falou para Moisés assim: vocês estão indo para a terra prometida, eu tirei vocês de lá, vou levar vocês para a terra prometida. Resumindo, né? Vocês não vão sozinhos não. Já que eu tirei, eu vou providenciar a ida. E diz para ele, no versículo 2: e enviarei um anjo adiante de ti, um anjo vai com vocês. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus, tudo que é com eus. Vou arrancar tudo da sua frente. Você vai, e um anjo vai com você. Há uma terra que mana leite e mel. Eu prometi, tirei vocês do Egito, vou cumprir. Mas eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura serviço. É um povo desobediente. É um povo desleal. A desobediência é deslealdade. Deslealdade. Vocês são muito duros de coração. Todos os sinais que viram e ainda estão aqui, fazendo as coisas erradas, criando deuses para si, permitindo que o mal entre, duro de obedecer. Não aqui na igreja, aqui todo mundo aqui é obediente. Já compraram pulseira, já compraram camiseta, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E tem muitos que vão falar assim: não é assim não, pastor. Falo desleal, falo duro serviço. E por duro servir, não vou no meio de vós, disse Deus. Porque se eu for, a minha presença vai consumir vocês, vai trazer morte. Porque a morte acontece para o desobediente. Deus falou: não vou. Era até uma questão de proteção. A presença gloriosa de Deus no meio de um povo de dura serviço, iam matá-los. E quantos estão morrendo? Porque são assim, duros em obedecer pai e mãe, duros em obedecer o líder, duros em obedecer a Deus, duros em ouvir a voz do seu pastor. Eu estou cansado não cansado, não me cansarei. Não me cansarei.
Eu vou melhorar isso aí. Pastor Ronaldo falou assim: quantos aqui estão desempregados? Aí o Espírito Santo falou assim: e você nunca mais vai estar desempregado. Eu falei: é verdade, Senhor, vou ter que te servir até o fim. Não vou mais saber o que é estar desempregado. Eu disse: eis-me aqui, Senhor, não tem mais volta, não tem aposentadoria, não tem parada, é até o fim. Mas pulando essa parte, ai meu Deus, glória a Deus por isso. Deus é bom em todo tempo. Amém? Aleluia. Oh glória, eu só perdi onde eu estava. Simples detalhe. Ah, ok. Obrigado, Regina. Não cansado, mas quantas e quantas vezes eu já disse aqui coisas, ensinando, trazendo a palavra, a revelação do coração de Deus, e de repente eu estou sentado administrando um problema com pessoas, e aí eu faço uma pergunta, ele diz assim: você ouviu falar disso já? É, pastor, eu ouvi. Aí eu pergunto para mim mesmo: se ouviu, por que não obedeceu? Porque se tivesse obedecido, não estaria com problema. O que faz o ser humano não obedecer? É a falta da presença. Nós precisamos andar na presença. Aí, quando Moisés recebeu aquele anúncio, o caos se instalou. Aí ele foi buscar a Deus, depois daquela palavra. E ele ia buscar na tenda da congregação. Tinha tenda, e ele saía entre as tendas, ia na direção da tenda da congregação. Quando ele ia para a tenda da congregação, todos os líderes de Israel saíam para fora das suas tendas, ficavam observando Moisés. E Moisés entrava na tenda da congregação. A hora que ele entrava, a nuvem vinha e descia. E diz a Bíblia que aí Deus falava com Moisés, como face a face, como um amigo fala com o outro. E aí Moisés disse: Senhor, sem a sua presença nós não vamos a lugar nenhum. Está disposto a morrer no deserto? Vai secar aqui. Vai secar, está disposto a isso? Sem a sua presença não vamos a lugar nenhum. Mas lá tem a terra mana leite e mel, tem bênção, tem riqueza. Você não vai sozinho, meu anjo vai com você. Sem você não. Sem o Senhor, nós não vamos a lugar nenhum. Porque não tem riqueza maior do que a presença dEle. Não tem prosperidade maior do que a presença dEle. Não tem bênção maior do que a presença dEle. Não tem como viver sem a presença dEle. A vida com Deus é como uma fogueira. Não é difícil acender o fogo. O difícil é manter aceso. Não é difícil acender o fogo. O difícil é manter esse fogo aceso. É manter essa chama. O difícil na vida cristã é ser efetivo, é ser constante. Cristianismo não é uma montanha-russa, é parque da Disney. É um caminho de ida, de fidelidade, de amor, de confiança, de andar na presença dEle. Aleluia. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo, quando fala e escreve aquela carta, no capítulo 8, há uma palavra que define todo esse capítulo. A palavra é espírito, que quer dizer uma vida na presença de Deus.
Romanos 8:2 diz assim, já estou encerrando, tá bom, queridos? Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O versículo 7: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. O versículo 14: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. O versículo 24: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como também o esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diga: segundo o propósito. Versículo 31: que diremos pois a essas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós. 33: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Versículo 35: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelha para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Aleluia. Nada nos poderá separar da sua presença. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se eu viver muito, Ele é Deus. Se eu viver pouco, Ele é Deus. O viver pouco é nessa terra, porque eu vou viver muito. Não sei nem dizer quanto é, porque a eternidade não dá para contar. E você? Por isso eu como e bebo da sua carne. Como da sua carne e bebo do seu sangue. Por isso me mantenho na presença. Acendeu a fogueira, e toda manhã, Levítico capítulo 6, como sacerdote, levo sobre o altar a lenha e acendo o fogo, para que o fogo no altar não se apague, mas permaneça aceso todos os dias. Concluindo, querido, para encerrar, 3 pontos para viver uma vida plena com Deus. A presença é a chave. Primeiro ponto: desejo e fome pela presença dEle. Os que têm fome e sede de justiça serão saciados. Mateus 5:6. Desejo e fome pela sua presença. O milagre é consequência. A transformação é consequência.
A cura é consequência, a mudança é consequência. Nós precisamos ter fome e sede pela sua presença. Pela sua presença. Segundo ponto, oração e adoração. Só encontraremos a presença se criarmos intimidade. Intimidade se cria com oração. E a oração não é um monólogo. E nem um balcão de crediário. Senhor, me dá isso, 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 Senhor, me dá aquilo, Senhor, me dá... Oração é relacionamento. Oração é diálogo. Oração é falar o que está sentindo e estar atento para ouvir o que Ele tem a dizer. Não só falar o que eu quero e não estar pronto para ouvir o que Ele tem a dizer. E adoração, com muito respeito por todos os levitas, que eu respeito e que eu estou muito feliz, porque as 3 bandas dessa igreja têm sido ungida, têm se entregado, têm se derramado diante do Senhor. Deus tem usado muito. Mas adoração não se resume somente naquele movimento de estar adorando a Deus, adorando a Deus, adorando a Deus. Vamos cantar os louvores e adoramos a Deus. Tem uma onda de, vamos lá, precisamos adorar, precisamos adorar, precisamos adorar. E o povo está lá trancado nas paredes, adorando, 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 adorando. Ok, eu acho que adoração é necessária. Mas na etimologia da palavra hebraica, a adoração se resume a trabalho, a serviço. Adoração quer dizer servir. A adoração é trabalho. Então quando você levantar amanhã pela manhã e for para a sua empresa, você estará adorando a Deus porque você está indo trabalhar. Então quando chegar no seu trabalho, lembre-se, você está fazendo para o Senhor, porque no seu trabalho você gera produtividade, outras famílias são abençoadas, se alimentam, é necessário, você faz parte de um ciclo. Então quando fizer, lembre-se que você está adorando a Deus. A adoração fala sobre serviço, servir a Deus, servir o reino, servir na casa, servir de uma forma, ajudando, ministrando, sendo líder, sendo um diácono, sendo alguém da equipe de apoio, de alguma forma servindo, mesmo que seja servindo com as nossas finanças. Adorar a Deus, ofertar, primiciar, dizimar é servir, porque estamos servindo a igreja que nesse tempo está ganhando, tirando as pessoas das trevas. Isso é serviço. Servir a Deus não é também só entregar, porque eu já vi muita gente dizer, eu não tenho nada, o meu propósito, eu ajudo com as finanças. Não é só isso. Sirva a Deus, fale do amor de Jesus para alguém, pegue o seu telefone, ore por alguém, ore pelo seu amigo, ore pela sua amiga, faça algo. Isso é adorar. Isso é adorar. Eu sinto mais alegria na casa do pecador, sentado à mesa, falando de Jesus e vendo eles aceitando Jesus, do que aqui nessa plataforma. Estou abrindo meu coração. Meu coração explode quando eu estou na casa de alguém que está ali, entrando no processo, vai nascer, e se entregam, e choram, e nós oramos, e eu declaro, hoje chegou a salvação desta casa. A minha alegria em Deus naquele momento é maior do que estar aqui. Não que eu não tenha alegria de estar aqui, eu amo fazer isso. Eu disse, eis-me aqui, Senhor. Não tenho peso nenhum em fazer isso, mas para que você entenda, não é esse lugar de destaque que me traz alegria de ver um pecador entregando a sua vida para Jesus, dizendo eu quero, eu aceito Jesus, e chora, e a gente ora, e o poder se manifesta, e os demônios saem, e o milagre acontece, e a cura se manifesta, o sobrenatural de Deus. Isso é o que o Senhor espera de mim e de você. Orar e adorar a Deus servindo. Servindo, diga assim, adore a Deus servindo. E por fim, Hebreus 10, 19, 23. Tendo, pois, irmãos,
ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, o terceiro ponto é ter fé, é ter confiança, porque é a fé que através de Cristo nós vamos entrar no lugar santíssimo. Precisamos ter essa fé para viver essa vida plena. Desejo e fome, oração e adoração, e confiança e fé na esperança, porque o Senhor nos levará para o lugar santíssimo. Sabe qual é o lugar santíssimo? Que está descrito aqui em Hebreus? A presença dEle. Na lei, uma vez por ano o sumo sacerdote fazia isso. Sacrificava e atravessava o véu para ir ao lugar santíssimo, na presença. Você pode fazer isso hoje, porque o sacrifício já foi feito. Você pode entrar no lugar santíssimo. Basta desejar isso. Basta desejar. Mas às vezes o diabo vai me dizer assim: ah, você não é digno disso, você é pecador, você é assim, você é assado. Querido, através de Cristo nós somos dignos por meio da graça. A graça é aquilo que não merecemos, é o favor que nós não merecemos, mas nós necessitamos dela. Nós necessitamos dela para estar na presença. Coloque-se de pé, por favor. Você que está aqui nesta manhã, se você nunca entregou o seu coração para Jesus, confessando publicamente, dizendo: Senhor, eu quero entregar meu coração para o Senhor e te receber como Salvador da minha vida. Se você não fez isso publicamente, não está credenciado, legítimo para viver esse novo momento. Não fui eu que disse isso, foi Deus na sua palavra. A saber, irmão, que se com a tua boca confessar em seu coração, crer que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, para viver a salvação é necessário a confissão, porque a boca confessa e o coração crê para a justiça. Romanos. Nós precisamos falar isso, nós precisamos fazer isso. E quando nós fazemos isso, nos tornamos legítimos para viver com Deus a eternidade. Então não é saber se Deus existe, não é crer em Deus. Você crê, está até na igreja, mas é saber se você confessou, se você fez essa confissão. E se por acaso, eu sei que muitos aqui já fizeram, mas se tiver alguém entre nós que ainda não fez essa, pastor, eu não fiz essa confissão, quer fazer isso hoje? Quer fazer isso agora? Confessar que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida? A presença dele virá sobre você. Se você quer: pastor, nunca fiz, eu gostaria de fazer. Gostaria? Se sim, levante sua mão, que eu vou orar por você. Tem alguém? Amém. Amém. Tem mais alguém? Pastor, eu nunca fiz isso, pastor, não sabia disso. Quer fazer isso? Agora é o momento. Aí se alguma voz diz para você: não faz isso, você vai passar vergonha, não dê atenção para isso. A vergonha dura 5 minutos, e o levantar da sua mão te levará para a eternidade. Tem mais alguém que nunca fez isso e gostaria de fazer isso agora? Se sim, levante sua mão que eu vou orar por você. Eu quero orar por você. Tem mais alguém? Quem sabe você já fez isso uma vez, mas se distanciou, se afastou do caminho, e você sente no seu coração que você precisa voltar para Deus agora, se reconciliar com Jesus. Tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus? Levante sua mão que eu quero orar por você também. Tem alguém? Amém. Eu quero orar por você, filha. Você pode vir aqui? Por favor, acompanha ela, Thaís. Isso. Eu quero orar por você. Deus, fique de frente para mim. Deus te ama. Viu? Ele diz na palavra dele que ninguém vem a Jesus se ele não o trouxer.
Eu não sei de onde você é, não sei onde você estava, Deus sabe. E Ele te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui porque Ele te ama. Ele é um pai bondoso e um pai que não erra. Ele te fez filha. Essa sua declaração hoje te dá o direito de filha, de viver com Deus. A presença dele estará em você, guiará o seu caminho, a sua casa, a sua família, te trará a paz, a confiança. Ele vai junto com você administrar todas as circunstâncias difíceis. Você não estará mais sozinha. Nunca mais você estará mais sozinha. Viu? Por isso Ele te trouxe aqui. Ele tem visto. Ele tem observado. E mudará essa história. Como é que você chama? Como é que ela chama? Arândia. Diga assim: Senhor, eu abro o meu coração e lhe recebo como meu Salvador. Perdoa-me, Senhor, por tudo que fiz de errado. E eu lhe peço agora, Senhor, escreve meu nome no livro da vida. Amém. Eu vou orar por você. Feche teus olhos. Espírito Santo, traga a tua presença, Senhor Deus, sobre a vida da tua filha agora. Toca no coração dela. O Senhor é Deus e a ama e levará ela a viver o extraordinário, Senhor. Todos os dias a tua presença estará com ela, Senhor. Ela crescerá em sabedoria, na graça do Senhor. Toda a sua casa será transformada e mudada, Senhor. Obrigado, Senhor, porque a salvação chegou a esta vida. Como sacerdote, eu abençoo em o nome de Jesus. Amém. Querida, um novo tempo começa na sua história, viu? É um novo tempo. Deus vai mudar todas as coisas. Alguns processos acontecerão rápidos, outros levarão tempo. Lembre-se sempre, Deus está no controle de tudo. Viu? Hoje você ganha uma família nova, uma família da fé. Serei seu pastor. E todos esses discípulos aqui são seus irmãos, a família em Cristo Jesus. Eu queria que você olhasse, ó, essa nova família linda. Venha, família, dar um abraço nela, na Arândia. Venha. Dê um aplauso ao Senhor Jesus. Eu só quero tua presença. Forte esse aplauso pro Senhor. Hoje não vou te pedir nada, mas eu vou levantar a minha voz. Levante as mãos. Te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, mas eu vou levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Aleluia. Chegue mais perto. A câmera, chegue mais perto, por favor. Você que está me assistindo aí, escute. Deus te ama. Não se engane disso. Ele te conhece. Ele te trará a presença dele. Abra o seu coração. Seja sensível para ouvir a voz dele. Ele cuida de todas as coisas. Ele está no controle de tudo.
Entregue o seu coração para Jesus e deixe Ele fazer o milagre na sua vida, e a presença dele estará com você todos os dias. Levante sua mão, igreja. Eu quero orar por você e já vou encerrar essa reunião. Aquieta o teu coração. Não fique aflito. Não fique aflito. Eu quero chamar aqui todos aqueles que estão perdendo o sono durante a noite. Quem é que está aqui que está perdendo o sono durante a noite? Pode vir para frente, por favor. Eu quero orar por você. Eu estou em claro essa madrugada toda. Deus não deixou dormir. Deus não deixou dormir. E aí no meio da noite eu falei: Deus, eu preciso dormir, eu preciso acordar cedo da manhã para pregar. E Ele falou assim: estou te dando uma palavra de conhecimento. A aflição que eles sofrem por não dormirem. E eu quero orar por vocês. O Senhor quer lhe dar um sono do justo. Pode vir à frente, venha mais para frente. Olha quanta gente que não consegue dormir, não consegue repousar. Thaís, vá com a Ariadne lá para a sala recepcionar, vai junto com ela. Isso, a obreira está aqui, ela vai te levar lá, vai junto. Elas vão te recepcionar lá para a gente poder orar por ela. Escute bem. Deus é Deus. O que Ele diz? Abraão, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos disso. Amém ou não amém? Mas por que a nossa alma se perturba? Deus está no controle. Deus está no controle de todas essas coisas. Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle das nossas finanças. Deus está no controle da nossa saúde. Deus está no controle dos nossos relacionamentos. O que nós precisamos é estar na sua presença. Apenas isso. Apenas isso. E tudo será transformado. Pai, em nome de Jesus eu oro, apresentando essas pessoas aqui na frente, Senhor. Estão com o coração em Ti. Que o Senhor traga paz agora, a paz que excede todo entendimento, sono do justo, a certeza, a esperança, a tranquilidade, Senhor, nos seus corações. Traga agora, Senhor Deus, pela Tua presença, a unção, porque a unção ela despedaça o jugo, tira o peso dos nossos ombros, tira o fardo pesado que muitas vezes fica sobre nós, Senhor, e o Senhor nos dá o seu fardo que é leve. Traga, Espírito Santo, traga agora, Espírito Santo, este fardo leve sobre nós, e nos leve a viver o Teu sobrenatural, o Teu poder, a Tua unção, que ela se estabeleça na vida dos Teus filhos, e eles vivam em paz, com a certeza de que o Senhor está com eles todos os dias. Espírito Santo, vem agora, Senhor, sobre a vida deles. Espírito de Deus, vem sobre a igreja agora, Senhor, sobre toda a sua igreja, teu povo. Sobre eles o Senhor traga a confiança, a certeza, a fé. A Tua presença é a chave que nos levará a viver coisas que nem pensamos. Vem, Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Tu és bem-vindo em cada coração nesta manhã. Tu és bem-vindo, Espírito de Deus, Tu és bem-vindo, Tu és bem-vindo sobre cada um dos Seus filhos que aqui estão. Eu quero que você faça uma oração a Deus antes de eu dar a bênção final. Eu quero que você ore onde você está, no seu lugar. Se você é batizado do Espírito Santo, ore em línguas agora. Eu quero que você levante sua voz ao Pai.
Os 3 pontos, fome e sede, oração, ore, pedindo a Ele, ore, fale com Ele. Se você é batizado com o Espírito Santo, ore em línguas agora. A Tua presença, Senhor, a Tua presença sobre os Teus filhos, a Tua presença nesse domingo pela manhã, a Tua presença. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito de Deus. Eu quero ouvir a sua oração. Ore a Deus, fale com Ele, fale com o teu Pai. Oh, Espírito de Deus. A Tua presença gloriosa, a Tua presença, Senhor Deus, que vá com os Teus filhos e filhas, com as famílias que estão aqui nessa manhã, a Tua presença, e sejam com eles todos os dias, no levantar, no deitar, no sair, ao entrar, a Tua presença, Senhor, para viver o vivo e novo caminho que o Senhor tem preparado, para entrar no lugar santíssimo com ousadia e viverem todos os dias com o Senhor. Estou te esperando para fazer o que tens que fazer. Aleluia. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher esse lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem eu sou. Que o grande eterno amor de Deus e Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de vocês, guiando, governando e instruindo a viver na presença daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Um beijo no coração. Amo vocês. Beijo no coração. Graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, mas eu vou levantar a minha voz pra te dizer que a Tua graça já me basta. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada, mas eu vou